Olá, estamos de volta com você para continuarmos o nosso estudo do livro de Hebreus, exaltando a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E na lição número 5, nós vamos tratar de Jesus, o doador do descanso. O tema vai mais ou menos trabalhar com Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, ligando o tema do descanso da graça e da salvação e a sua relação com o descanso do sétimo dia ou descanso sabático. O que é que nós temos nesta semana? Em primeiro lugar, a análise em Hebreus 3 e 4 de uma promessa de descanso. O tópico 1 seria uma promessa de descanso. Você lembra que Deus prometeu a Abraão que seus descendentes voltariam para a terra de Canaã e teriam descanso. Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 15, Deus fala que faria de Abraão uma grande nação, que eles depois iriam como escravos, e depois eles voltariam para a terra prometida para descansarem na terra. Esse descanso é símbolo da bênção de Deus, da estabilidade, da graça de Deus, da salvação de Deus. Em Deuteronômio capítulo 12, versos 1 a 14, Deus disse aos israelitas que eles entrariam no descanso quando entrassem na terra prometida, e eles também, e aqui um detalhe importante, fossem purificados da idolatria que eles haviam aprendido, logicamente, no Egito, e pelo caminho também, nós sabemos disso. O texto diz assim: mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. E ele lhes concederá, diz o texto de forma clara, descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Deuteronômio 12, verso 10. Mas, por causa da incredulidade, o povo não entrou no descanso da terra prometida. Hebreus 3, 12 a 19 explica exatamente isso. Você pode ler depois com calma e vai perceber isso. Então, o que o autor de Hebreus está fazendo é puxar o fio lá do Velho Testamento, dizendo que Deus tinha prometido um descanso, mas que esse descanso de fato não ocorreu porque o povo desobedeceu, e nós sabemos que aquele povo que saiu do Egito morreu pelo caminho. E depois de 40 anos de um jornadear pelo deserto. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 4 agora, no verso 9, depois de historiar, de fazer essa comparação do descanso do povo de Deus que não aconteceu, ele diz assim que ainda resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. E que descanso é esse? Logo a gente conclui, ao ler Hebreus, que ele está falando do descanso da salvação, o descanso da graça, né? Você pode ligar isso com aquele texto de Mateus 11, 28 a 30, onde Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, cansados da vida, cansados do pecado, cansados de Satanás, cansados das tentações, cansados das provações, cheios de fardos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, é desse descanso que Hebreus também está falando. Ok? E aí você me pergunta, mas pastor, o senhor falou que ele está falando desse descanso, mas também liga com o sábado. Aí esse texto de Hebreus 3 e 4, especialmente, ele quer afirmar o sábado ou invalidar o sábado? Ele quer dizer que o descanso eterno substitui o descanso semanal do sétimo dia. Nem uma coisa, nem outra. Então vamos para o segundo tópico desta semana, que é o ponto número 2, que é um dia de descanso. Qual é a relação, então, do sábado, o sétimo dia, que nós paramos toda semana, com o descanso discutido em Hebreus 3 e Hebreus 4, especialmente? Note bem, o autor não está discutindo aqui a validade ou não do sétimo dia da semana como dia de guarda. Ele falava a um povo que já guardava o sábado. Então, ele não precisava discutir o mérito da questão. Muita gente se apega nisso, viu? Olha, aqui ele está substituindo uma coisa. Não está fazendo nada disso. O que ele simplesmente está fazendo é usar o sábado do sétimo dia como uma referência, como um exemplo de descanso. Ele diz assim: olha, Deus disse no tocante ao sétimo dia que deveríamos descansar. Também tem o descanso que foi prometido ao povo lá de Israel para a terra prometida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Diante de tudo isso,
resta um repouso para o povo de Deus, que é o repouso eterno, que é a Canaã celestial, que nós todos almejamos, e cuja vida de descanso já começa agora, quando aceitamos a Cristo. Então ele está usando o sábado, não para discutir o sábado, mas como um exemplo, como uma referência de descanso. Porque na Bíblia, o sábado é um memorial da criação de Deus, e ao mesmo tempo, Êxodo 20, 8 a 11, ele é um memorial da redenção, da salvação, um símbolo da salvação. Deuteronômio 5,15 deixa claro que o sábado também tem como referência a libertação do Egito. O Egito, nesse caso, representa o pecado e o afastamento de Deus. O sábado nos lembra um Deus que nos criou e nos resgatou, nos redimiu. E, na verdade, o sábado, se você parar para observar, ele é uma pregação da graça de Deus constante. Você recebe a salvação de graça. Jesus fez tudo por você só precisa aceitar e desfrutar da salvação. A mesma coisa é o sábado. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, chega o sábado. Você não precisa fazer nada. Quer você esteja bem ou você esteja mal, quer você esteja rico ou pobre, não importa. O sábado vai chegar a você. Ele vem de forma graciosa, gratuita, para ser um momento de comunhão, de adoração, de descanso. Então ele é um símbolo não da salvação pelas obras, não da salvação pela lei, ele é um símbolo da salvação pela graça de Deus que chega até nós e nos salva. Então, assim como a salvação vem sem fazermos nada, o sábado vem cada semana sem fazermos nada, como um presente da graça de Deus. Então, Hebreus, na verdade, toma o sábado aqui nesse capítulo 4, o sábado semanal, como uma espécie de garantia do eterno descanso do futuro. Assim como o descanso na terra prometida era uma garantia e era algo real, assim como o descanso do sábado é uma garantia, é algo real, nós também teremos o descanso eterno. Mas lá do outro lado, nós sabemos disso, o livro de Isaías diz que nós vamos adorar a Deus de um sábado a outro. Né? Então, eu terminaria a lição dessa semana fazendo uma colocação. Né? Observe o seguinte texto de Hebreus 4, verso 14. Ele diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E aí eu faria algumas perguntas. O que significa apegar-se com toda a firmeza? Nota que ele diz não só com firmeza, mas com toda a firmeza à fé que nós professamos. O que este apego tem a ver com a experiência de Israel que não entrou no descanso da terra prometida? Ou seja, faltou-lhes o apego, ou faltou-lhes todo o apego, porque eles tinham muitos altos e baixos na sua experiência com Deus, na sua experiência de fé. Então o texto diz assim: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ou seja, não vamos ser cristãos meio termo. Vamos ser cristãos que agem de acordo com a fé completa. Apeguemo-nos com toda a fé. Estude um pouquinho, converse um pouquinho sobre isso. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, com mais uma lição aqui no nosso canal Classe Professores. Um abraço e até lá.